Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos iniciando mais um culto familiar, né? E hoje nós estamos fazendo o nosso encerramento, nosso último culto do ano, né? Mais um ano que se finda, mais um ano que, enfim, podemos estar aqui firmes, cultuando ao Senhor, e isso é maravilhoso. E um ano também em que é ótimo refletirmos, né, sobre o nascimento de Jesus, embora ele esteja vivo para sempre, né? E é um momento de reflexão, um momento de união, um momento, né, de estarmos aí com a nossa família celebrando, né? Então, que possamos refletir também sobre isso, que possamos também agradecer, né, por tudo o que o Senhor tem feito por nós e por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer, né? Tudo que Ele já fez, tudo que Ele já vai fazer, possamos agradecer, né, além de pedir. E também aproveitarmos para pedir, né, que Ele aumente cada vez mais e mais a nossa fé, porque a fé vem dele, né? É um dom dele. Então, aproveito para desejar aí a todos boas-vindas a este culto, a todos que estão assistindo no YouTube e todos aqui que estão presentes. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia que estamos aqui para a honra e glória do Seu nome. Mais um dia, Senhor, mais uma noite que estamos aqui, Senhor, para entronizar o Teu santo nome, Jesus. Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse ano. Te agradeço por essa obra estar de pé, Senhor, mais esse ano, Pai, onde o Senhor tem capacitado cada vez mais os Teus servos, onde o Senhor tem guardado, Senhor, onde essa obra, meu Pai, está chegando, meu Pai, nos corações. A tua palavra, Senhor, eu creio que está chegando nos corações, Pai. Deus, eu te agradeço por cada vida, Pai, que está aqui nesse momento, por cada vida, Senhor, que disponibiliza o tempo, Senhor, para fazer a tua obra, cada vida, Senhor, que coloca o teu coração aqui, Pai, na tua presença, cada vida, Jesus, que se coloca em instrumento nas tuas mãos, Deus. Deus, eu te agradeço por cada um, meu Pai, mesmo aqueles que ainda não chegaram no culto presencial, Pai, mesmo aqueles ainda que vão entrar no culto, Senhor, eu te agradeço. Agradeço pela vida de cada um que vai ouvir esse culto, meu Pai, em sua casa, no YouTube. Te agradeço por cada vida, Senhor, que vai ser tocada pela tua palavra, Deus, porque sabemos, Senhor, que é isso que importa, Pai. É isso que importa, é a tua palavra chegar aos corações, é a tua palavra, meu Pai, mudar as pessoas, mudar os corações, Senhor, transformar vidas e famílias, Deus. Te agradeço por mais esse ano e que seja feita a tua vontade, Senhor, todos os dias, que seja feita, Senhor, sempre para a honra e glória do seu nome, Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a razão do nosso viver, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, e não há outra maneira de chegarmos aos céus, de chegarmos ao Pai, sem ser por Jesus Cristo. E por isso, nesse culto de hoje, o nosso último culto desse ano de 2025, nós celebramos o nome de Jesus Cristo, mais do que um culto de ação de graças, mais do que um culto de Natal, é um culto de celebração a Jesus Cristo. Sim, porque nós não sabemos realmente qual o aniversário de Jesus Cristo, se ele nasceu, qual o dia que ele nasceu ali. Nós sabemos que ele nasceu, que ele é vivo, mas nós não sabemos o dia que ele nasceu. Mas, se o sistema escolheu o dia 25 de dezembro para criar uma festa, para eventualmente outros objetivos, por que nós não podemos ser diferentes do sistema e usarmos esse dia para celebrarmos ainda mais o nome de Jesus Cristo, para adorarmos ainda mais o nome dele todos os dias, mas nesse dia, já que o sistema escolheu celebrar outras coisas, que nós possamos mostrar
Não que nós somos melhores, mas que o Cristo que habita em nós está pronto para mudar a vida deles também, assim como mudou e continuará mudando a nossa vida, porque Ele é o Deus conosco, porque Ele é Emanuel, porque Jesus Cristo habita em nós e que nós possamos, nesse culto, enaltecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, porque é como eu disse, nós não sabemos o dia que ele nasceu, mas nós sabemos que ele nasceu. E se alguém quer transformar o suposto dia do nascimento dele em outra coisa, que nós possamos fazer a nossa parte dizendo: Jesus, nós estamos aqui. Podem falar o que for, podem fazer o que for, Pai, mas nós te damos graças, porque até aqui tua mão nos tem sustentado. Por isso nós honramos e louvamos o teu nome nessa noite, cantando todos os juntos, em nome de Jesus.
Amém, louvado seja Deus, que música maravilhosa. E é uma música maravilhosa porque fala de um Deus maravilhoso, do nosso Deus que é justo, que é fiel, que é forte, que é o nosso conselheiro, que é a fonte da esperança, do perdão, do amor. Esse Deus que veio a esta terra, habitou este mundo, se tornou um ser humano, viveu como nós, sofreu, se sacrificou, morreu por nós, mas ressuscitou e hoje está vivo, ele venceu a morte, aleluia. E esses motivos são mais do que suficientes para nós louvarmos, para nós agradecermos, para nós adorarmos a Deus e para nós celebrarmos. E eu fico muito feliz que você esteja aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto familiar, o nosso último culto do ano de 2025, um culto em que nós celebramos o nascimento de Jesus, como foi dito, não necessariamente no dia 25 de dezembro, que provavelmente não foi nesse dia que Jesus nasceu, e também nós sabemos que Jesus não passou a existir nesse dia, que Jesus é Deus eterno e sempre existiu e está com o Pai, mas nesse dia nós escolhemos celebrar esse momento histórico, memorável, tão importante, que foi o nascimento de Jesus, foi o dia que ele encarnou, que ele apareceu para a humanidade como esse bebezinho que cresceu, que fez tantos milagres, tantas maravilhas, que ensinou tantas coisas importantes, tantas verdades maravilhosas e valiosas para nós, e que fez essa obra tão grandiosa, esse sacrifício que nós não podemos compreender a sua dimensão, a sua importância, mas que de todo modo nós estamos aqui, na nossa limitação, na nossa pequenez e insignificância, estamos aqui para celebrar e para agradecer. Então, muito mais do que as bênçãos que nós recebemos durante esse ano de 2025, nós queremos agradecer a Deus, porque tudo que nós temos foi Ele que proveu para nós as nossas capacidades, que nos deu a saúde, que nos deu os recursos, que nos deu os meios, para que nós conseguíssemos alcançar aquilo que nós alcançamos durante esse ano e que também nos sustenta, que é a nossa esperança para o ano que vem. Mas muito mais do que isso, nós queremos então celebrar, comemorar, lembrar desse momento especial da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, ser humano como nós, e que veio a este mundo por nós, para nos perdoar, para nos salvar, sem que a gente tenha feito nada para merecer isso. Então, que esse Natal possa ser um momento especial de fato, cheio de significado, de alegria, de paz, de celebração, que seja mais do que uma festividade como outra qualquer, em que a gente reúne a família, troca presentes, faz uma ceia gostosa, passa bons momentos. Tudo isso é muito válido, muito importante, mas que possa ser mais que isso, que possa realmente ser algo que nos aproxime mais de Deus e que também nos possibilite amar o nosso próximo, oferecer esse amor, esse perdão que Deus já ofereceu a nós, que a gente possa também compartilhar com as pessoas à nossa volta, né? E agora nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de orar junto com você, para que Deus nos ilumine, nos guie, nos direcione nesse momento. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento de culto, e muito obrigada, principalmente, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para nos salvar, para nos dar a nova vida, para nos oferecer perdão, para nos libertar, para nos transformar a cada dia a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Nós queremos Te louvar, bendizer, adorar o Teu nome, e nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor nos conduza na exposição, na compreensão e na aplicação da Tua bendita, santa, maravilhosa palavra. E desde já nós Te agradecemos e Te louvamos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então eu gostaria de pensar junto com você hoje, refletir sobre essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e considerar
as palavras dele próprio, o que Jesus falou sobre a sua vinda, sobre o propósito da passagem dele aqui por essa terra e das circunstâncias também nas quais ele veio e, consequentemente, quem ele é, né, da sua identidade. Então, para a gente começar a pensar, eu queria ler a passagem de João, do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 13, em que Jesus vai dizer assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, a gente tem Jesus referindo-se a si mesmo como Filho do Homem. Esse título, essa expressão, era utilizada no Antigo Testamento para se referir ao Messias, ao Rei, ao Libertador, que era aguardado pelo povo de Deus, por Israel. E no Novo Testamento, esse título é usado somente para se referir a Jesus, nunca a outra pessoa, como esse Messias, como sendo esse rei, esse profeta, esse sacerdote, esse salvador aguardado pelo povo de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui para os seus ouvintes, para as pessoas que estavam ali, é que eu, Jesus, o Filho do Homem, vim do céu. E que mesmo ele sendo homem, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, nenhum outro ser humano subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ele mesmo que subiria ao céu, ressuscitaria ao terceiro dia. É claro que isso não havia acontecido ainda, mas depois isso se tornaria mais claro. E ele veio do céu porque ele é eterno, porque ele é Deus, porque ele estava com o Pai desde o princípio, ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Então essa declaração é importante, porque ela mostra a identidade de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Jesus é santo, justo, que Jesus tem todos os atributos de Deus, porque ele é Deus, e que ele não pode ser comparado a qualquer outro ser humano, a qualquer profeta, ou sacerdote, ou rei, que a autoridade dele é maior do que qualquer outra autoridade, que o poder dele é maior. Então a sabedoria, o conhecimento, as obras, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, procedia e procede do próprio Deus. E uma outra declaração, então, que está diretamente relacionada a essa, é a que está lá no Evangelho de João, também no capítulo 5, versículo 43, em que Jesus vai dizer: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então ele estava num contexto ali em que ele estava ensinando, realizando curas, libertando pessoas, e muitos judeus, religiosos, fariseus, estavam questionando a conduta de Jesus, questionando as suas obras, porque supostamente ele estaria quebrando as leis, as tradições deles, estaria blasfemando contra Deus, dizendo que Deus era o seu pai, estaria fazendo coisas, obras, trabalhos que supostamente ele não deveria, porque ele estaria quebrando o sábado e isso não era permitido. E Jesus vai explicar que a própria Escritura, que a própria palavra de Deus, no caso o nosso Antigo Testamento, que hoje para nós, né, o Antigo Testamento, ele mesmo falava sobre Jesus, sobre a vinda dele, e que na verdade a compreensão deles da palavra, a interpretação deles da realidade é que estava errada, as expectativas deles é que não correspondiam com a realidade. Eles esperavam um rei político, um rei terreno, um rei que fosse libertá-los imediatamente ali do domínio dos romanos. Esperavam uma figura que fosse se amoldar aos padrões, às tradições dos religiosos da época. E Jesus, ao contrário, questionava tradições erradas, tradições que eram somente humanas, que não correspondiam ao que Deus havia determinado na sua lei. Jesus condenava quando ele via hipocrisia, quando ele via dureza de coração, falta de compaixão, e isso incomodava alguns dos religiosos da época, né? E não só religiosos, mas pessoas que muitas vezes se deixavam levar pelas aparências, por autoridades que aparentavam justiça, que aparentavam serem pessoas devotas, tementes a Deus, fervorosas ali na oração, zelosas no cumprimento da lei, mas que no fundo elas não estavam agradando a Deus, que no fundo elas estavam buscando o louvor, a honra, o elogio de outros homens, né, de outras pessoas, e não do próprio Deus. Então por isso que ele diz que, porque ele não
cumprir as expectativas daqueles homens, daquelas pessoas, eles o rejeitavam. Mas se viesse alguém que, porventura, fosse hipócrita, mas que aparentasse justiça, que aparentasse ser uma pessoa devota, religiosa, que seguia as tradições, que seguia aquilo que eles achavam que era o correto, que era o certo, que era o justo, eles aceitariam e receberiam essa pessoa de bom grado. E aí é nesse contexto que ele vai dizer: eu venho em nome de Deus Pai, ou seja, eu fui enviado pelo Pai, tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu ensino, corresponde completamente, plenamente à vontade do Pai, ao caráter do Pai. Se vocês querem saber o que é cumprir a lei, o que é agradar a Deus, o que é obedecer aos mandamentos, vocês querem saber como é um homem perfeito, um ser humano completamente agradável a Deus, alinhado com a vontade de Deus, então olhem para mim, olhem para minha conduta, olhem para o meu comportamento, e mesmo se fosse possível, né, saber todos os pensamentos, todos os sentimentos de Jesus, aquilo que estava oculto aos homens, ele seria perfeito em todas as coisas, em todos os aspectos da sua vida. Quando nós damos, por exemplo, uma procuração para alguém nos representar, isso é algo muito sério, essa pessoa tem que ser da nossa alta confiança, tem que nos conhecer bem, conhecer como nós pensamos, qual é a nossa vontade, e Jesus disse que ele veio em nome do Pai. Então, isso é algo muito significativo, muito importante, que nos mostra que realmente Jesus é Deus. Por isso ele tinha poder para curar, poder para libertar pessoas, para expulsar demônios, poder para ressuscitar mortos e finalmente poder para ressuscitar. E por esse poder também nós, que pertencemos a ele, que cremos nele, ressuscitaremos no último dia. Aleluia, glória a Deus por isso. Outra declaração de Jesus que está registrada nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Jesus vai dizer assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, mais uma vez, ele usa esse título de Filho do Homem para se referir a si mesmo, e ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E, como muitos sabem, eu sou deficiente visual, e por essa condição, algumas vezes eu me perco com mais frequência do que eu gostaria, principalmente em lugares desconhecidos, em lugares difíceis, né, de transitar, que tem muitos obstáculos. E algumas vezes eu nem me dou conta de que eu estou perdida. Eu penso que eu estou no lugar certo, eu penso que eu estou no caminho correto, que se eu continuar naquele caminho eu vou chegar aonde eu pretendo ir, mas eu estou perdida. Então, muitas vezes eu mesma não procuro ajuda, porque eu penso que eu não preciso, que tá tudo certo, que tá tudo bem. E outras vezes, eu sim tenho consciência de que eu tô perdida, mas muitas vezes é difícil pra gente chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas nos ajudem. Porque muitas vezes as pessoas estão com pressa, estão distraídas e passam por nós e não se dão conta de que a gente tá precisando de ajuda, que a gente precisa de auxílio. E às vezes essas pessoas sim se dão conta, mas mesmo assim elas vão adiante, elas não param para nos ajudar. Outras vezes, talvez elas não possam mesmo nos ajudar por algum motivo. A Bíblia mesmo fala que um cego não consegue ajudar outro cego, não é mesmo? Então, olha só quantas variáveis existem, né? Quantos motivos existem para que uma pessoa que está perdida, que está desorientada, para que ela continue perdida, para que ela continue no caminho errado. Então, por isso, Deus toma a iniciativa de nos buscar e de nos salvar. Porque a pessoa que está perdida, ela muitas vezes está sujeita a perigos que ela desconhece. Ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que a espera no caminho, ela não sabe como se proteger, como ultrapassar certos obstáculos, porque ela não tem os meios ou porque ela nem conhece, né? Desconhece ali a sua realidade. A pessoa que está perdida, ela não consegue se salvar sozinha, ela não consegue retornar para o caminho correto por ela mesma, sem ajuda, sem auxílio. E ela precisa ser salva disso, ela precisa reconhecer sim essa condição, mas ela precisa que a pessoa que vai ajudá-la tenha condições, tenha os meios para isso e queira. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deseja nos salvar, ele tem o poder, ele tem os meios e ele age ativamente para isso, nos chamando, nos buscando. Ele vai ao nosso encontro, né? Como eu disse, muitas vezes a gente não percebe a nossa insignificância, a nossa necessidade de perdão, de salvação.
de arrependimento, de alguém que pague por nós a nossa dívida, que nós não podemos pagar. E Jesus faz isso por nós, e nós vemos isso na prática, se nós olharmos para o contexto de quando Jesus faz essa declaração. E ele faz essa afirmação, que ele veio salvar, que estava perdido, quando ele vai se hospedar na casa de Zaqueu. Você deve conhecer essa história daquele homem que sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus o chama. Ele só queria, ver Jesus ali de longe. Jesus vai até ele, ele está lá na árvore, e Jesus se dirige a ele e diz que quer estar com ele na casa dele. E esse homem recebe Jesus na casa dele, e esse homem era um pecador, como ele era chamado, uma pessoa que era um cobrador de impostos, que era publicamente condenado ali, pelo seu ofício, e porque esses cobradores de impostos, enfim, adquiriam riquezas de forma ilícita, eram considerados traidores, porque eram judeus que haviam se aliado aos seus opressores, aos romanos, cobrando impostos para eles e adquirindo valores ali a mais, em benefício próprio. Mas Jesus se dirige a esse homem, fala que quer se hospedar na casa desse homem, esse homem o recebe, e ele começa a ser criticado ali pelo povo, pelos religiosos. E Zaqueu demonstra arrependimento, ele diz que vai restituir aquilo que ele roubou, e Jesus diz que a salvação chegou à casa de Zaqueu, porque ele também era filho de Abraão. Ele demonstra esses frutos de arrependimento, o arrependimento e a fé. Então, apesar de ele ser mal falado, da sua má fama, ele ser criticado, e do próprio Senhor Jesus ser criticado, por estar ali com ele, e com seus amigos, e também eram pecadores, mas ele havia crido, havia recebido Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e ele estava perdido. Ele estava perdido porque ele conhecia esse Deus de Israel, ele era um judeu, ele conhecia a palavra de Deus, e um dia ele se afastou dos caminhos de Deus. Talvez seja o seu caso, e no fundo é o caso de todos nós, porque no fundo todos nós sabemos que existe um Deus, que existe um ser superior, alguém que criou todas as coisas, alguém que é maior, que é melhor, que é mais justo que nós, que é todo-poderoso, que controla o universo e que transcende essa realidade que nós podemos ver, que nós podemos sentir, que nós podemos perceber. No fundo nós sabemos isso. Alguém a quem nós teremos que prestar contas um dia dos nossos atos, e a gente foge dessa realidade, dessa verdade que no fundo a gente conhece. E por isso nós estamos perdidos, nós estamos longe de Deus. Quando a gente vive assim, quando a gente não quer pensar naquilo que muitas vezes a gente sabe que sozinhos nós não podemos mudar, mas a resposta é a gente encarar essa verdade difícil, é a gente se voltar para Deus, a pedir a Ele o perdão, para reconhecer a nossa dependência, para buscar nele a salvação, o perdão dos nossos pecados e a nova vida que Ele nos oferece. E foi para isso, então, que Jesus disse que Ele veio, para buscar e salvar eu, você, todos nós que estávamos perdidos e sem possibilidade de voltar para o caminho correto por nós mesmos. Glória a Deus, porque Jesus vem e nos busca e nos chama, que você possa aceitar esse convite hoje, ou renovar a sua aliança, o seu pacto, reconhecer mais uma vez que você precisa de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus também diz que Ele veio chamar pecadores. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E mais uma vez, o contexto dessa declaração de Jesus é quando ele vai para a casa de um cobrador de impostos, Levi, que é Mateus, que escreveu o Evangelho segundo Mateus, e ele é questionado, condenado, porque Mateus era uma pessoa de má fama, era um cobrador de impostos, tinha a moral questionável. E essas pessoas que o questionam, e muitas vezes nós também somos assim, nós achamos que nós somos justos, que nós somos melhores, que nós somos superiores, que nós sim conhecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, e nos comparamos com outras pessoas e nos achamos mais dignos. E o que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos reconhecer a nossa condição,
Ele não está dizendo que existem pessoas justas que não precisam dele e que ele não veio salvar, que ele não chama, né, que não precisam dele. Mas ele está dizendo que todas as pessoas, todos nós, devemos reconhecer a nossa condição de pecadores. Ele primeiro vai dizer que quem precisa de médicos são os doentes e não as pessoas que estão saudáveis. Porque se a gente pensa que está tudo bem com a nossa saúde, que está tudo certo, a gente não tem nenhum sintoma ali que nos indique que há alguma coisa de errado, muitas vezes a gente não vai buscar um médico, né? E o mesmo acontece com a pessoa que ela se auto-justifica. Ela acha que não precisa de nada, nem de ninguém, que está tudo certo, que ela merece tudo que há de melhor, que ela não precisa de Deus. Ela não vai buscar em Deus o perdão, a salvação, a reconciliação. Então Jesus nos chama a reconhecer a nossa condição de pecadores. E por que nós somos pecadores? Jesus vai dizer que é do nosso coração, do nosso interior, que procedem os maus pensamentos, a inveja, a ira, a calúnia, a imoralidade, os roubos, os homicídios. Então ele vai dizer que o pecado é uma condição interior, é uma realidade interna do nosso coração, da nossa mente. Então nós não somos pecadores porque nós fazemos coisas que desagradam a Deus, coisas erradas, coisas que prejudicam o nosso próximo, mas é a nossa condição de pecadores, de pessoas que têm um coração enganoso, de pessoas que naturalmente são inclinadas para a maldade, para o que é injusto, para o que é ruim. Essa é a nossa condição que nos faz agir, fazer coisas erradas, coisas das quais nós nos envergonhamos, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas inclinações, os nossos impulsos, instintos, tudo isso é que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos. Todos nós falhamos em amar plenamente o nosso Deus, amar perfeitamente o nosso próximo, seja por ações, omissões, aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer, as nossas intenções, as nossas motivações. Então, de alguma forma, em alguma medida, e muito mais, infelizmente, muito mais do que nós percebemos, nós falhamos nessas coisas e por isso somos todos pecadores. Todos nós estamos doentes, como Jesus fala, e é uma doença mortal, letal, que nos vai levar à morte. E esse pecado intencional, constante, esse pecado que não é confessado, que não é reconhecido, ele nos afasta de Deus. Por isso, Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para que tivéssemos paz com Deus, mediante seu sacrifício, mediante essa dívida que ele pagou por nós, porque ele nunca pecou, porque ele é completamente puro, completamente santo e justo. E por isso ele pôde oferecer esse pagamento, esse sacrifício, no nosso lugar, pelo nosso pecado. Se nós rejeitamos a pessoa de Jesus, a obra dele, o sacrifício dele por nós, nós somos como esse doente, essa pessoa que não reconhece que está doente, que rejeita o diagnóstico, que rejeita o tratamento, e vai acabar morrendo por causa dessa doença, não tratada, nem reconhecida. O pecado é, entre aspas, né, uma doença. Não estou falando aqui literalmente, é uma comparação que o próprio Jesus fez, mas é uma doença que tem sim sintomas, mas que muitas vezes nós não percebemos, porque a nossa percepção da realidade, o nosso julgamento está distorcido. A gente não percebe as coisas que a gente faz de errado, a gente não percebe os nossos maus pensamentos, as nossas injustiças, a nossa falta de compaixão. Nós não percebemos, mas Deus que tudo vê, que é santo, que é justo, Ele conhece plenamente o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações, muito mais daquilo que a gente externaliza, muito mais do que aquilo que alguém pode dizer para nós a partir dos nossos atos, das nossas obras. Ele sabe. E Ele é o único que tem o remédio, que tem o tratamento para essa doença, para o pecado. Às vezes, nós reconhecemos sim que precisamos da cura, mas nós não queremos o médico dos médicos, o único que pode realmente nos curar e nos salvar. Nós buscamos outras soluções, outros tratamentos, outros médicos. Nós nos iludimos de que estamos fazendo tudo certo, que já estamos resolvendo o problema. E essa ilusão é muito perigosa, porque nós temos o diagnóstico, nós reconhecemos a nossa condição, nós achamos que já estamos fazendo algo a respeito e não estamos, porque só Jesus pode oferecer a Deus aquilo que nós não podemos. Só Jesus pode fazer por nós o sacrifício que Ele de fato já fez, que nós precisamos aceitar e receber e crer.
E nós não sabemos quando vamos ser chamados por Deus, quando a nossa vida aqui nessa terra vai se acabar, quando nós não vamos mais ter a oportunidade de aceitar esse convite, de receber a salvação, de receber o perdão, de reconhecer e tomar posse desse sacrifício, dessa dívida que foi paga pelo nosso Senhor Jesus. Então, se você ainda não o conhece, se você ainda não recebeu, aceitou, creu no Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que você possa refletir nesse Natal sobre tudo isso que nós temos falado, que você possa buscar entender mais sobre essa realidade, sobre essa verdade, que é a palavra de Deus, que é digna de confiança, que procede do próprio Deus. Jesus também disse que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou vida plena. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância, né, como algumas traduções trazem. E o contexto dessa declaração de Jesus é que ele estava ensinando que ele é o bom pastor, ele é o único mestre verdadeiro, que os outros que vieram antes dele eram ladrões, enganadores, falsos mestres. Enquanto que Jesus realmente ama as suas ovelhas, dá a sua vida por elas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, mas não seguem a voz de estranhos, não reconhecem a voz de estranhos, né? Então ele faz essa comparação. Ele sendo o único bom e verdadeiro pastor das ovelhas, ele fala também que ele é a porta por onde essas ovelhas entram, né? Que os outros eram enganadores, queriam roubar, matar, destruir, tinham outros interesses que não o bem das suas ovelhas, né? Dos seus discípulos, seguidores. Então Jesus estava falando ali de religiosos, de teólogos, estudiosos, autoridades, mestres, né? Falsos mestres que roubam, que destroem, que matam. Mas a gente pode pensar em tantas pessoas que hoje nós seguimos, talvez nas redes sociais, talvez pessoas que nós consideramos autoridades ou que nós ouvimos aquilo que elas dizem, que nós, né, como se diz, é Deus no céu e aquela pessoa na terra, né, tudo que ela diz é verdade. Os livros que nós lemos, né, pode ser que não são pessoas diretamente, mas fontes que nós consideramos confiáveis, tudo aquilo, ou todos aqueles a quem nós damos ouvidos, a quem nós damos crédito, às vezes acima da palavra de Deus, e nós não percebemos isso, porque nós temos alguma dúvida, nós temos alguma necessidade de informação, de direção, de intervenção na nossa vida de alguma forma, e muitas vezes a gente se volta para tantos meios, para tantas fontes, para tantas autoridades, e a gente não busca informação, direção na palavra de Deus, e esses são os nossos mestres, né, na prática. Eu me lembrei da parábola do semeador, que Jesus conta e diz que o diabo tira, arranca do coração, muitas vezes, a palavra que é semeada. Então, quando a gente também ouve a palavra de Deus e não dá importância, não estuda, não busca aprender, não busca se conhecer mais, se aprofundar, quando a gente não faz caso, né? A gente dá mais importância, mais crédito para outras fontes, a gente está deixando que um falso mestre, que o diabo, que o maligno roube de nós a alegria, a paz, o perdão, o relacionamento com Deus, tudo aquilo que nós temos estando em Deus e buscando conhecê-lo mais e, né, nos aprofundando na nossa comunhão com Ele, tudo isso é roubado de nós, o próprio Deus é roubado de nós. E essa vida distante de Deus, longe dos caminhos dele, vai nos levar à morte e à destruição. Às vezes nós damos ouvidos a pessoas, a pastores que vão nos dizer que a vida em Cristo é uma vida onde não há doença, onde não há sofrimento, onde sempre há prosperidade, onde tudo vai bem, e que se nós não temos essas coisas na nossa vida, se nós sofremos, é porque nós pecamos, é porque nós não temos fé. E às vezes nós nos dedicamos a perseguir, a buscar coisas que Deus não prometeu e descartamos, desprezamos aquilo que Deus prometeu, que é essa vida abundante, a vida em que o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso conhecimento de Deus nos satisfaz e Ele está na frente, Ele é mais importante do que as circunstâncias. Mais do que você depender
de ter uma boa saúde, de ter dinheiro, de ter bens, de ter sucesso. É o sucesso, segundo o nosso entendimento humano, né? O sucesso nessa terra, o sucesso no trabalho, no ministério da igreja, enfim, né? O reconhecimento, a fama. Muito mais do que depender disso para nossa alegria, para nossa paz. Muito melhor é nós depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança no nosso pastor, que é Deus, e saber que Ele sendo o nosso pastor, a gente não vai sentir falta de nada, que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece, apesar das circunstâncias, que nós não dependemos de uma situação favorável para ter a paz que excede todo o entendimento, para ter a alegria que vem da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus e da nossa esperança na vida eterna, essa vida que não é só uma vida ilimitada, uma vida que dura para sempre, uma vida melhor do que nós temos hoje, né? Uma vida de hoje, só que melhorada, sem problemas, sem adversidade, sem lutas. Não é isso que Deus nos mostra que é a vida eterna, mas é uma vida diferente, a vida que procede do próprio Deus, é uma vida que tem uma qualidade diferente, uma outra vida. Jesus vai dizer que nós precisamos nascer de novo espiritualmente, né? Então, é muito mais do que você melhorar, consertar uma vida que precisa de alguns ajustes, né? De algumas reformas, muito mais do que isso. A gente pode pensar, por exemplo, hoje em dia, trazendo para os nossos dias, para algum exemplo cotidiano, né? Nós temos muitos aparelhos eletrônicos que nós usamos hoje, por exemplo, o nosso celular, que muito rápido ele fica obsoleto, ele não serve mais, né? E eu sou uma dessas pessoas que tem pena, às vezes, de abrir mão, de trocar, né, de aparelho, e aí você quer, muitas vezes, consertar, você quer levar para uma assistência técnica ali para, de repente, trocar a bateria, de repente, trocar a tela que quebrou, e aí você chega lá e descobre que não vale a pena, porque às vezes a peça que você precisa nem está mais disponível, às vezes vai custar tão caro e não vai ficar um bom trabalho, não vai ficar como era o original. Às vezes os aplicativos nem atualizam mais, outros nem abrem mais, nem funcionam mais. E o diagnóstico que você vai ter, né, a pessoa da assistência técnica lá vai te dizer que não vale a pena, não adianta. É melhor você investir o seu dinheiro, os seus recursos em comprar um aparelho novo que vai estar atualizado, que vai funcionar perfeitamente, corretamente. E assim é a vida que Jesus nos oferece. É uma vida completamente nova. Assim como Deus, Jesus, se tornou participante da natureza humana. Só que sem pecado, né? Ele nunca pecou. Mas ele se tornou homem de fato. Não foi um fingimento, não foi um teatro. Ele realmente se tornou um de nós. Nós também nos tornamos participantes da natureza divina. A gente continua, assim, lutando contra o pecado. O pecado habita em nós e existe essa luta, essa batalha, né, interna entre a gente fazer a vontade de Deus, a gente fazer o que é bom, o que é justo, a gente muitas vezes desejar fazer o que é correto e não conseguir, a gente ser tentado o tempo todo pelos nossos maus pensamentos, pela nossa cobiça, por causa do nosso egoísmo, e essa luta, ela vai existir enquanto a gente não ressuscitar junto com Jesus, enquanto ele não vier reinar plenamente, enquanto a gente habitar nesse mundo que foi corrompido, estragado, né, pelo pecado. Mas quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem habitar em nós. Como nós falamos antes, o pecado é uma condição do nosso interior, então nós temos que ser transformados de dentro para fora. Então o Espírito Santo vem habitar em nós e nos transforma, e esse velho homem vai ficando para trás, e esse novo homem vai crescendo, vai se fortalecendo cada vez mais, né? A gente vai ficando mais parecidos cada vez com Jesus, no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos atos. E assim nós vamos vivendo essa vida abundante, essa vida plena, que nós vamos nos tornando, ou retornando, né, a ser aquilo que nós fomos criados para ser. Então essa nova vida, essa vida abundante, ela nos liberta da culpa do pecado, da culpa dos nossos erros, nos liberta do medo de sermos condenados por não conseguirmos atingir o padrão que nós devemos, por não sermos perfeitos. Ela nos liberta da escravidão de querermos talvez fazer muitas vezes o que é correto e não conseguirmos, porque conforme nós vamos sendo
transformados e nos deixamos guiar e conduzir pelo Espírito Santo que habita em nós, nós vamos dependendo de Deus e nós conseguimos vencer esses pecados, essas lutas recorrentes que nós temos com o nosso temperamento, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente não atinge a perfeição, mas a gente vê evolução, vê progresso, vê vitórias. Enquanto nós dependemos de Deus, enquanto a natureza de Deus, da qual nós nos tornamos participantes, ela age em nós e através de nós. Nessa nova vida, nós somos libertos do peso de não sermos aceitos, do medo de não sermos aceitos, por não sermos bons o suficiente. Mas nós temos a certeza, a confiança de que somos aceitos porque somos feitos filhos de Deus, pelo mérito do nosso Senhor Jesus. E nós, em gratidão, como resposta a esse grande sacrifício, esse grande presente, dom, nós buscamos viver uma vida alinhada à vontade de Deus. Nós buscamos agradá-lo, não por medo da condenação, não por interesse, por desejo de buscar recompensa, mas por amor, por querer agradar ao nosso Deus, nosso Pai. A gente deixa de viver no piloto automático, como se diz, um dia após o outro, sem pensar, e a gente ganha motivação, propósito, sentido, porque a gente sabe que a nossa vida não termina aqui, que não se restringe à nossa realidade terrena, ao que nós podemos ver e perceber, mas a nossa esperança é eterna, a nossa esperança é de reinar um dia eternamente com Deus, de sermos transformados, não só exteriormente, não só a realidade que nós vemos, mas o nosso interior. Na verdade, a gente não consegue nem entender plenamente o que essa vida significa, né? A palavra vai dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus por isso. Que nós não deixemos que nada e nem ninguém roube essa vida que o Senhor Jesus quer nos dar. Jesus também vai declarar, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 46, Jesus vai dizer assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus faz essa declaração nos dias ali próximos à sua crucificação. Ele já havia ensinado publicamente, feito milagres, maravilhas, já havia demonstrado que ele é Deus, que ele é o Rei, o Salvador, o Senhor, o Messias, e muitos ainda não criam dele, apesar das suas obras, apesar da sua vida perfeita, do seu testemunho perfeito. E ele dizia, então, para que aqueles que creram nele permanecessem na luz, né? Nós falamos aqui de pessoas perdidas, pessoas que não conseguem enxergar a sua condição, que não conseguem enxergar o caminho à sua frente, e Jesus se apresenta como aquele que veio, que é a luz, que é a revelação do próprio Deus, a revelação final, que expõe a verdade, que expõe os pensamentos e as obras das pessoas. E ele diz que aqueles que fazem boas obras, obras que são frutos do arrependimento, da fé, obras que provêm de Deus, eles querem mesmo que essas obras sejam expostas, venham à luz, né? Porque eles não têm do que se envergonhar, mas aqueles cujas obras são más, eles se envergonham, eles permanecem nas trevas. Nós sabemos a importância do sol, da luz, da energia solar para a nossa vida, para a nossa existência. Da mesma forma, nós dependemos de Jesus, de Deus, para ter vida. Jesus vai dizer que ele não apenas ilumina o caminho que nós devemos seguir, mas ele é o caminho. Ele não apenas nos mostra a verdade, não expõe a verdade, mas ele é a verdade. E ele não apenas nos dá vida como algo externo a ele, mas ele é a própria vida e ele se entregou por nós. Por outro lado, as trevas representam tudo aquilo que se opõe a Deus, o reino do mal, as forças malignas. As trevas representam rebelião, ignorância, alienação, cegueira espiritual. E esse caminho errado, as mentiras do diabo vão levar à morte. Então Jesus nos chama para esse reino de Deus, o reino da luz, que essa luz que nós recebemos nós possamos refletir, nós possamos abençoar outras pessoas, nós possamos compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus, o amor, o perdão, a compaixão, que a nossa vida na prática possa refletir essa luz. A Bíblia vai falar, a palavra de Deus,
sobre os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então Jesus nos chama para que na dependência de Deus, do Espírito Santo, nós possamos produzir esses frutos e também testemunhar, falar daquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, o seu sacrifício, e que esse sacrifício também é oferecido a todos aqueles que quiserem, todos aqueles que reconhecerem a sua condição de pecadores, de necessitados da graça de Deus. Jesus também vai dizer que ele veio para proclamar o reino de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, Jesus vai dizer assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, o contexto aqui é quando Jesus estava no começo de seu ministério, ele estava em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro, que estava doente, ele curou muitas outras pessoas, libertou, expulsou demônios, e ele, depois disso, se dirigiu a um lugar deserto para orar. Seus discípulos foram procurá-lo, e ele diz que ele não vai ficar só ali em Cafarnaum, ele vai pregar por toda a Galileia, vai para outros povoados, para outras regiões, porque ele veio para pregar, ele veio para ensinar sobre o reino de Deus. Você deve conhecer, né, alguns ensinamentos que são bem conhecidos, por exemplo, das parábolas que Jesus contava, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, as bem-aventuranças, lá o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Todos nós conhecemos alguma coisa, né, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre o que ele ensinou, sobre o que ele pregou, sobre como era o reino, que os últimos serão os primeiros, que o servo é aquele que é o maior, né? O maior é aquele que serve, que os humilhados serão exaltados. Então nós conhecemos ensinamentos, palavras, muitas vezes soltas, sem contexto, e Jesus nos chama a aprender com ele, porque ele veio para anunciar o reino, ele veio para pregar, e nós temos acesso aos seus ensinamentos, às suas obras, através da palavra de Deus. Então que nós possamos buscar conhecer com profundidade a palavra de Deus, porque essa palavra é viva, é eficaz, é santa, é poderosa, e ela revela a Deus para nós. É através dela que nós podemos ter esse relacionamento com Deus, e que nós podemos conhecer a Deus plenamente. Então ele fez isso durante a sua estada aqui na Terra. Ele ensinou, ele não só fazia milagres, maravilhas, prodígios, mas ele ensinava sobre o reino, ensinava na teoria e na prática, né? Ele pregava aquilo que ele ensinava. E essa declaração também mostra que o reino, que a salvação, que o perdão, que aquilo que Jesus oferece para nós e para todas as pessoas, para todas as nações, tribos, povos, que não existe restrição, que não existe limitação, né? Porque ele veio para anunciar, né? E nós hoje também devemos anunciar esse reino, esse Jesus para todas as nações. Às vezes nós repassamos, né, tantas informações que depois a gente vai descobrir que não são verdadeiras, né? A gente recebeu ali no WhatsApp, na rede social, e parecia que era verdade, parecia que a fonte era confiável, e depois você vai descobrir que não era. Talvez você já tenha passado por isso já aconteceu comigo, e nós sabemos que essa palavra, a palavra de Deus, é digna de confiança, é fiel, é verdadeira. Nós temos que estudar, nós temos que nos aplicar para conhecer, para interpretar de forma correta, para nos assegurar de que os nossos mestres, né, são mestres verdadeiros, mestres fiéis e não falsos mestres. Então exige trabalho, exige esforço, mas Deus nos promete que nós seremos guiados pelo seu Espírito Santo, e que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós buscarmos aprender, nós vamos aprender. Jesus se alegrou e agradeceu ao Pai, porque o reino estava sendo revelado e é revelado aos pequeninos, quer dizer, aos humildes, às pessoas simples. Então o fato de talvez você não ter conhecimento, de você se considerar uma pessoa, né, humilde, sem estudo, incapaz, mas o reino de Deus não é para os sábios, para os estudiosos, teólogos apenas, mas ele é para todos nós. Não importa de onde você veio, não importa se você tem estudo ou não,
mas importa é o seu desejo, a sua vontade e o seu empenho em conhecer mais a Deus e a palavra de Deus. Jesus também veio para oferecer a sua vida em sacrifício, né? Como nós já dissemos. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 27, Jesus vai dizer assim: agora meu coração está perturbado, angustiado, né? Algumas traduções. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então, o contexto aqui é alguns dias antes ali da sua crucificação. Jesus estava plenamente consciente de tudo pelo que ele havia de passar, pela sua morte, separação do Pai, separação, né, total, completa, sofrimento físico, emocional, mental. É algo que também nós não podemos compreender a dimensão do que foi Jesus morrer por todos os pecados do mundo, receber o castigo por todos os pecados do mundo, sendo inocente e não tendo cometido nenhum pecado. Então, é algo grandioso, maravilhoso, terrível, que certamente causou grande sofrimento, mas que terminou em vitória, na vitória de Jesus sobre a morte. E nós devemos louvar e agradecer, sabendo que nós não compreendemos e talvez nunca compreenderemos a grandiosidade, a magnificência desse sacrifício que Jesus fez por nós. Você certamente deve se lembrar da passagem, né, do momento relatado na Bíblia de Jesus no jardim do Getsêmani, como ele orou, como ele chorou, sofreu, suou sangue, pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse esse cálice, mas ele obedeceu à vontade do Pai e obedeceu até a morte, e a morte de cruz, morte entre transgressores, como condenado, como um pecador, como um malfeitor que ele não era, uma morte injusta, uma morte difícil e um sacrifício que foi muito além da dor e do sofrimento físico. E Jesus não teve prazer nesse sofrimento. O momento que ele estava lá foi algo muito difícil, mas ele fez isso em obediência ao Pai e pelos frutos, pelos resultados, pelo que ele ia obter para nós, por amor a nós. E ele fez isso porque assim Deus seria glorificado, honrado, o plano de salvação que Deus havia traçado seria cumprido, a palavra de Deus seria plenamente cumprida. Foi por amor a nós, mas foi por amor a Deus, ao Pai. Muitas vezes nós, quando somos levados e precisamos talvez fazer um sacrifício muito menor, incomparavelmente menor ao sacrifício de Jesus, e precisamos fazer algo difícil por amor a Deus, por amor ao nosso próximo, nós desistimos, nós recuamos, não glorificamos a Deus, não damos um bom testemunho, às vezes por não levar um desaforo para casa, às vezes por contar uma mentira, por furtar algo que não é nosso, enfim. Dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus e não agimos da forma que Ele nos ensinou, mas Jesus não desistiu, não recuou e Ele obteve a vitória para nós sobre a morte, perdão dos nossos pecados, a salvação. E Ele também estava consciente do motivo pelo qual Ele tinha vindo. E nós também devemos estar conscientes de que muitas vezes nós enfrentaremos aflições, como Jesus diz, mas Ele venceu o mundo. Nós podemos todas as coisas estando nele. E nós devemos suportar, sim, sofrimentos, humilhações, quando necessário, por amor a Deus, por amor ao nosso próximo, depositando a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, na justiça de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não ter pena, não sentir dó de Jesus, não enxergar Jesus como um mártir, como alguém que simplesmente sofreu nas mãos dos judeus, nas mãos dos romanos. Nós não podemos encarar a morte de Jesus como uma vitória do mal, uma vitória daqueles que oprimiam o povo, porque a morte de Jesus, a morte de cruz, estava no plano de Deus, porque era uma morte por nós. Isso não torna correto, não torna bom, não torna justo o que foi feito com Jesus. As tramas, as mentiras, os enganos, os falsos testemunhos, é algo difícil de nós entendermos a responsabilidade humana e a providência de Deus, a soberania de Deus, mas essas duas coisas andam juntas e nós devemos nos lembrar então do triunfo de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Deus transformou, usou aquele mal para o bem e mesmo assim Deus ofereceu, Jesus ofereceu o perdão para aqueles mesmos que o oprimiam,
que o haviam condenado à morte, que eram responsáveis pelo seu sofrimento. Ele diz: perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. E nós devemos pedir a graça dele para que nós consigamos seguir esse exemplo. E eu queria então terminar com uma declaração de Jesus, em que ele diz, que ele mostra que ele veio para ressuscitar os seus no último dia, na consumação final. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 38 ao 40, então está escrito assim, Jesus vai dizer: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Então aqui Jesus nos promete que todo aquele que crê nele, que depositar a sua confiança, a sua esperança nele, que se arrepender dos seus pecados, das suas más obras e aceitar esse sacrifício, ele vai guardar até o último dia e vai ressuscitar no último dia e vai reinar com ele eternamente. A palavra vai dizer lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, 11 e 12, versículos 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. O que Deus espera e quer de nós é o arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode pensar no exemplo daquele ladrão que foi crucificado com Jesus, né? Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões, malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. E a palavra vai dizer que, ao princípio, os dois zombavam de Jesus e blasfemavam e falavam palavras duras, mas depois um desses malfeitores se arrependeu e reconheceu que ele estava ali como resultado do que ele havia feito, das suas más obras, mas que Jesus não havia feito nada de mal. E ele pede para que Jesus se lembre dele no seu reino. E Jesus promete, né? Diz: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então aquele ladrão, ele não teve tempo de fazer boas obras, de levar uma vida reta e justa e de contar talvez a outras pessoas sobre Jesus, da forma que muitas vezes nós pensamos, né, que nós precisamos fazer, mas de uma forma ou de outra nós estamos ouvindo e recebendo o seu testemunho até hoje, né, através da palavra de Deus. O seu arrependimento, a sua fé verdadeira ficaram registrados na Escritura, para que milhões de pessoas ao longo de séculos pudessem testemunhar e pudessem aprender dessa palavra, desse testemunho, desse exemplo. Então que hoje, nesse Natal, nesse final de ano, em todos os dias da nossa vida, nós possamos nos lembrar e celebrar e agradecer por essas verdades maravilhosas, por esse Deus que nós temos, que nós possamos agradecer porque Jesus veio a essa terra, o Deus Criador, eterno, todo-poderoso, entrou na história da humanidade, se sujeitou a pessoas pecadoras, à criação quebrada, estragada e corrompida pelo pecado, se sujeitou às leis que ele próprio criou, às limitações de um ser humano. Ele veio a essa terra por nós. Ele veio do céu, ele é Deus. Ele veio em nome do Pai. Ele veio para chamar pecadores, a mim e a você. Ele veio buscar os perdidos, ele veio me buscar, ele veio te buscar e te salvar e me salvar. Ele veio dar vida plena, abundante, iluminar as trevas, proclamar o seu reino de justiça, de paz, de alegria. Ele veio morrer em sacrifício na cruz pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte e ele veio para ressuscitar e reinar e voltar em glória, e veio para que nós também possamos ressuscitar e reinar eternamente com ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele nos pede então arrependimento, fé, que nós possamos segui-lo, seguir o seu exemplo, imitá-lo, dependendo sempre de Deus, do seu Espírito Santo, que nós possamos viver em adoração, em louvor, em gratidão, honrando, glorificando a Deus em tudo que nós fizermos. Então que você tenha um feliz Natal, um ano novo próspero, maravilhoso,
2026 abençoado na presença de Deus, que você cresça na graça e no conhecimento, que você tenha como meta, como propósito, aprofundar a sua comunhão, a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Não há como terminar de ouvir o que o Espírito Santo nos disse nesse culto e não dizer um glórias a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, ó Jesus Cristo, porque tu viestes com a procuração, tu viestes em nome de Deus nessa terra para nos salvar, porque tu és a luz do mundo, porque o Senhor nos resgata quando estamos perdidos, quando estamos no caminho errado ou indo para o caminho errado. Ó Deus, tu és maravilhoso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque todos os momentos tu tomas conta de nós e porque nessa noite o teu Espírito Santo tanto falou. E é por isso que nesse momento, como o Espírito Santo disse que Jesus veio para nos dar a vitória, nós vamos cantar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com a alegria do Senhor, que é a nossa força, dizendo porque Ele vive, porque realmente Ele vive. E um dia, em nome de Jesus, todos nós estaremos na eternidade, louvando ao nome de Jesus Cristo, que veio ao mundo por todos nós, para todos, e louvado seja o nome dele. Cantemos porque ele vive. Porque Ele
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, eu sei que não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Vamos orar então. Pai querido, nós te damos graças por esse momento que nos reunistes em teu nome, para mais um encontro e para mais uma lição que te tiveste a nos transmitir através da tua serva. Pai, nós pedimos que use da melhor forma possível nossa memória para cultivarmos tudo aquilo que nos transmites em cada momento de nossa vida, através do sofrimento, através das lições, através das pregações, através dos louvores, através das experiências vividas por nós e pelos nossos irmãos e semelhantes. Prepare-nos para a tua obra a cada dia. Ensine-nos a renovar os nossos votos, o nosso novo nascimento, a nossa entrega a ti a cada dia de nossa vida, e a sermos dignos de dar o exemplo e pronunciar o teu santo nome. Traga-nos para o nosso próximo encontro da quinta-feira que vem, ou em janeiro, com esse mesmo espírito de adoração, de entrega, mas acima de tudo, com o espírito de renovar os nossos votos a cada dia de nossa vida, a cada instante, a cada provação que surgiu no caminho. Nos habilite para isso. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todos nós. E a igreja diz: Amém. 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 Glórias a Deus. Nós, do culto familiar, agradecemos a todos que ficaram até aqui e mesmo a você que eventualmente acompanha esse culto como um primeiro culto do nosso projeto que você ouve na tua vida. Nós agradecemos por cada minuto que você dedicou, não para nós, mas para Deus. Nós agradecemos porque você permitiu com que o culto familiar entrasse na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja ouvindo nesse momento. E nós desejamos de todo o nosso coração, sinceramente, para você e para toda a tua família, um Feliz Natal e um ano novo memorável, um 2026 inesquecível, que seja o ano das tuas vidas, que seja um ano onde aquilo que não aconteceu nesse ano de bom
aconteça, onde aquilo que aconteceu de bom nesse ano se multiplique no ano que vem e, principalmente, acima de tudo isso, um ano onde você incessantemente possa sentir a fome, a sede para buscar pelo Evangelho, pela palavra, por Jesus Cristo, que é a sabedoria, que veio para nos dar vida e vida em abundância, que Ele faça morada no teu coração e no coração de toda a tua família. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. E nós contamos no próximo ano, 2026, com a tua presença, seja pelo YouTube, seja no culto ao vivo pelo Google Meet. Nós contamos com a tua presença e nós convidamos para que você possa compartilhar o culto com mais alguma pessoa, porque se você está nos ouvindo até aqui, é porque com certeza Deus falou alguma coisa no teu coração. E se Ele falou no teu coração, seja a boca de Deus também, permita que Ele fale com outras pessoas, compartilhe, divulgue, deixe seu comentário, e para que nós saibamos que você ficou até aqui, e também para você exaltar aquele que tem o nome mais poderoso e mais louvável, o único nome adorável de todos os nomes, nós pedimos que você comente Jesus. Comente Jesus, que nós responderemos o teu comentário. Glórias a Deus, nós desejamos tudo de bom para ti, para toda a tua família, que Deus te abençoe, te ilumine, que você possa sentir a mão de Deus em todos os segundos da tua vida, que tu possas caminhar de acordo com a vontade dEle, sempre, em nome de Jesus. Nós desejamos tudo de bom e dizemos até o próximo culto, até o próximo ano. Glórias a Deus.